Nascer de novo, né? Nascer de novo, né? Bom, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Tá, para quem não me conhece, meu nome é Armando Mainardi, sou corretor no Brasil, sou associado ao Reaton nos Estados Unidos também, tá? Trabalhava sempre com imóveis nos Estados Unidos. E agora nós estamos fazendo uma parceria, estamos fechando com o Pedro, da MEC Portugal, para brasileiros, está tendo muita procura, e eles resolveram vir aqui para trazer essa informação. Tá? Ele que vai nos mostrar, se vocês não entenderem algumas palavras, porque apesar de ser um português... O meu português é um bocadinho diferente. Nós temos um tradutor aqui, tá? Juramentado, porque tem uns termos assoalhada, alguma coisa assim, tá? Se ele falar assoalhada é quarto, tá? Quarto, sala, né? E sala. E sala. São divisões. Hã? São as divisões. As assoalhadas são as divisões. E lá não se fala cozinha, não se fala banheiro, porque já todo móvel tem que ter, né? Então eles falam tal da assoalhada. Então, alguma coisa. Perguntas que vocês tiverem, deixa para fazer mais no fim, tá? Porque aí a gente faz um bate-papo mais próximo, né? Para tirar essas dúvidas. Sim. Então, Pedro, português. Ok. Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Se não perceberem alguma coisa, digam, que eu próprio traduzo. Nós estamos aqui para vos dar a conhecer um bocadinho do mercado imobiliário em Portugal, mais concretamente na região de Lisboa. Nós trabalhamos a região de Lisboa, que tem, num espaço de 30 km, a linha de Cascais, que é considerada a Riviera Portuguesa, e trabalhamos também a zona sul do país, que é o Algarve, okay? Que é uma zona mais turística, e o nosso sul é onde tem mais calor, ao contrário do vosso, certo? Pronto. Nós começamos aqui, a nossa apresentação começa com a estrutura de comunicação é simples, temos 3 pontos, apresentamos Lisboa contemporânea, o que é Lisboa hoje em dia, o que é que o mundo acha de Lisboa hoje em dia, investir em Lisboa e porque investir com a MEC Portugal, ok? Nós começamos aqui com um filme para conseguirem visualizar um bocadinho o que é Lisboa, está bem?
Este vídeo foi-nos passado pelo Turismo de Lisboa, Turismo de Portugal. Dá para ter uma ideia, as imagens que aparecem é da Grande Lisboa, não é o centro da cidade de Lisboa. Houve algumas imagens que passaram ali, a zona da Baixa, mas depois dá para ver as redondezas de Lisboa, inclusivamente Cascais. As imagens que apareceram da praia são do lado de Cascais, que fica a 30 km de Lisboa, do centro da cidade de Lisboa. Alguém daqui já esteve em Lisboa, já foi a Lisboa? Já? É mais ou menos isto, não foge muito disto, pois não? Pronto. Eu tenho o privilégio de viver aqui e é muito bom. Lisboa é, neste momento, internacionalmente reconhecida como um dos melhores sítios para se viver, por variadas razões. O número de rotas internacionais que o aeroporto de Lisboa tem é uma das razões para que as pessoas que vêm de fora gostem de viver em Lisboa, porque rapidamente se conseguem colocar em vários sítios do globo. Outro ponto que está aqui é o custo dos transportes em Lisboa, para circular em Lisboa, seja no comboio, o trem, ou no metro, por exemplo, ou no autocarro, que é o ônibus, tem um custo de 35 euros mensais. Ou seja, uma pessoa quer tirar um passe, paga 35 euros e consegue andar em todos estes transportes. Os clubes noturnos, isto é um pormenor, os clubes noturnos em Lisboa, ao contrário da maioria da Europa, que fecham às 2 da manhã, tirando, por exemplo, Espanha, em Lisboa se fecham às 7 da manhã. E depois existem outras soluções para ficarem ainda até mais tarde, ok? Mas, por norma, as discotecas em Lisboa fecham às 7 da manhã. Lisboa tem uma vasta rede de hospitais públicos e privados, mais ou menos 50% de cada um deles. Os hospitais, o acesso à saúde é fácil para quem vive lá. Naturalmente que, quando estamos a falar de um hospital público, às vezes as filas de espera são um bocadinho maiores. Quando queremos marcar alguma consulta ou algum exame, temos um tempo de espera. Normalmente no privado é imediato. Marcamos a consulta, é uma questão de dias e faz a consulta, marca-se os exames, fazemos os exames passados 6 ou 7 dias. Eu, por exemplo, fiz um check-up há cerca de um mês e em 2 semanas tinha todos os resultados, tudo aquilo que o médico tinha solicitado. A oferta e diversidade cultural, a todos os níveis. Lisboa é uma cidade histórica, tem uma cidade com cerca de 900 anos de história, portanto, em qualquer canto existe alguma história para se contar em Lisboa. Uma gastronomia de renome, a culinária portuguesa acho que é reconhecida por toda a gente como uma culinária de topo a nível internacional. Temos 3.000 km de redes de autoestradas. Portugal é um país que tem 600 km de norte a sul e 300 km de este a oeste. Okay? País pequeno. No entanto, temos 3.000 km de autoestradas. Autoestradas essas, muitas delas são pagas, têm, como é que se diz? Pedágio, pronto. Mas é um custo relativamente reduzido para a qualidade da estrada que existe. Uma estrada que tem bastante qualidade. Isto está muito relacionado com o investimento que houve em Portugal quando Portugal entrou na Comunidade Europeia. Em 1986, Portugal foi parte integrante da Comunidade Europeia e então, desde a partir daí, começámos a receber fundos para evoluir nas nossas infraestruturas. A indústria do turismo está em crescimento exponencial. Portugal está a investir muito na indústria do turismo, temos cada vez mais empresas do ramo hoteleiro a investir em Portugal, temos cada vez mais pessoas de fora a quererem ir visitar Portugal. Portugal no seu todo, não só Lisboa. Investimento sólido ao nível das infraestruturas, diversidade de escolas internacionais. As escolas internacionais, só por exemplo, para terem uma ideia, na região de Cascais existem cerca de 5 escolas internacionais. Para o cidadão brasileiro, não faz muito sentido, pode optar por colocar os filhos numa escola internacional. Mas qualquer escola pública consegue perfeitamente, tirando pequenos pormenores e pequenas diferenças, consegue perfeitamente integrar as crianças dentro do nosso ensino público, que é um ensino que tem um custo de cerca, nós chamamos propina, a propina de cerca de 80 euros por ano. É o que se paga para se ter ensino em Portugal numa instituição pública. Pronto, em termos de universidades de renome internacional, nós temos neste momento a faculdade a Nova, que é uma das faculdades com maior nome a nível internacional, uma faculdade de Economia e de Gestão. Estão neste momento a construir uma nova faculdade muito próximo de onde nós vivemos, onde vão ter um MBA de Gestão e está no top 5 a nível mundial de faculdades, especificamente para esse tipo de cursos.
Portanto, a oferta cultural e gastronómica já falámos. Em relação às distâncias, tal como eu disse, é um país pequeno. Tudo fica muito próximo em Portugal. Principalmente para o povo brasileiro que está muito habituado a fazer viagens muito longas, não é? Nós, em toda brincadeira, quando eu vou de férias para o Algarve, tenho uma semana de preparação para fazer uma viagem de 300 km. Se calhar muitas pessoas aqui fazem 300 km para ir almoçar, não é? Nós não. Nós verificamos o nível do óleo do carro, a pressão dos pneus, para fazer uma viagem de 300 km. Porque, efetivamente, é o mais longo que conseguimos fazer de Lisboa para Sul ou de Lisboa para Norte. Em termos de segurança, e aqui é um ponto-chave, ok? Principalmente para, não só, mas também para o cliente brasileiro. A segurança é um ponto importantíssimo. Portugal é, neste momento, considerado o 5º país mais seguro do mundo. Okay? À frente de Portugal, existem outros países, eu já vou mostrar a tabela e já vou explicar porque é que eles são mais seguros do que nós. Não é porque a força de policial deles seja mais eficiente do que a nossa, é por razões distintas. As ligações internacionais a nível de aeroportos, já falei como é que funciona também. Proximidade de praia e natureza. Portugal, embora seja um país muito pequeno, é um país que tem uma diversidade cultural e mesmo paisagística. No sul temos uma paisagem mais quente, mais queimada. No norte temos uma paisagem mais verde, com mais árvores. E temos esta diversidade entre a costa litoral, que tem o mar, e entre a parte interior, que é campo. Okay? Portanto, Índice Global da Paz. À nossa frente, a nível mundial, temos a Islândia, que a temperatura média deve ser cerca de menos 20 graus, temperatura média no ano. A Dinamarca não deve ser menos 20, mas deve ser menos 10, qualquer coisa assim do género. A Áustria é um país extremamente envelhecido, é um país que, naturalmente, a criminalidade que existe é reduzida, as pessoas são extremamente idosas. A pirâmide etária deles é completamente invertida, ok? É um país lindíssimo. Viena, por exemplo, é uma cidade fantástica de se visitar, mas é frio. É frio, não é propriamente normalmente aquilo que o brasileiro procura, não é um país que tenha neve e que esteja frio o ano inteiro. E a seguir temos a Nova Zelândia. Nova Zelândia, que é lá no outro canto do mundo, não é? E logo a seguir temos Portugal. Portugal tem várias particularidades, como é evidente. Portugal não é perfeito. Portugal também tem uma população algo envelhecida. Não tem uma pirâmide invertida, mas tem uma pirâmide, eu diria, que é quase um muro, não é? A parte de baixo ainda não chega para suportar a parte mais idosa, mas não é a pirâmide invertida. Depois temos outras características. A nossa polícia é extremamente eficaz. Nós temos cerca de 5 forças policiais em Portugal, desde o polícia normal que anda na rua até as forças especiais, que são chamadas em casos mais críticos, que são o que nós chamamos de GOI, que é a força que, por exemplo, numa situação de guerra, são os primeiros a caírem no terreno, são os primeiros a irem para esse terreno. E eles atuam, não trabalham em Portugal. 99% do trabalho que eles têm é fora de Portugal, em missões que eles fazem fora de Portugal. São chamados... Eu acho que a última vez que vi os GOI atuar foi há cerca de 15 anos. Serão os vossos SWAT, ou SWAT nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Em termos de ligações diretas, em termos de aviões, dentro da Europa, isto são os números de voos diários que existem do aeroporto de Lisboa para outros aeroportos e são as horas que demora. No final temos Nova Iorque e Dubai, que são fora da Europa, mas de Lisboa a Nova Iorque são 7 horas e meia. Existe um voo todos os dias para Nova Iorque. Okay? Madrid, por exemplo, temos mais de 10 voos diários a sair do aeroporto de Lisboa para Madrid, porque naturalmente nós temos muita relação comercial com Espanha e é necessário essa facilidade de transporte. Aqui temos os destinos do Brasil, ou seja, estas são as horas de distância de voos sempre de Lisboa para o Brasil e temos o número de voos, neste caso já não é o número de voos que existem diários, são semanais, ok? Pronto, isto são algumas imagens também do que passou no vídeo. Hoje em dia isto que aparece aqui
é um mirador. Existem vários miradores na cidade de Lisboa, onde têm cafés, onde têm esplanadas que podem ver o pôr do sol, ouvir uma música, têm artistas de rua, conseguem passar um bom momento nestes miradores. Esta zona aqui é a zona da Expo. A zona da Expo era um pântano. Antes de 1998, quando foi a Expo, que foi em 98, o governo decidiu investir forte nesta exposição internacional que existiu e desenvolveu ali uma nova cidade. Uma parte da cidade de Lisboa muito mais recente do que toda a restante cidade, não é? Estamos a falar para uma coisa com 900 anos, com uma coisa que tem 20 anos, 19 anos. É? 19 anos. Portanto, são prédios recentes, são prédios modernos, são prédios com vidros, tem uma zona de escritórios muito grande, onde se trabalha, onde há imensos escritórios e diversas empresas, e depois tem parte também residencial. Eu disse há bocado, também vou dizer aqui, nós temos um apartamento nesta linha, mais ou menos aqui, onde está aqui a luzinha, para venda. Se alguém tiver interesse, depois podem falar connosco. Portanto, este é o mesmo mirador de há pouco, mas com uma vista noturna. Aqui é a vista para o outro lado da cidade de Lisboa, portanto, naquele lado estávamos a ver do lado direito, tinha a ponte 25 de Abril, isto é para o outro lado. E aqui é a vista da margem sul do Tejo para a cidade de Lisboa, ok? Portanto, identificando aqui um bocadinho monumentos, aqui temos a Sé Catedral de Lisboa, aqui temos a Praça do Comércio, aqui temos o Panteão Nacional, ok? E mais ou menos aqui nesta zona temos o Castelo de São Jorge. Lisboa é a cidade das 7 colinas, ok? Lisboa tem 7 colinas, o Castelo de São Jorge, por exemplo, fica no topo de uma delas. Às vezes as pessoas perguntam, mas na Europa anda-se muito de bicicleta. Não dá. Não dá para andar de bicicleta. Aquilo é mesmo a subir e a descer. Isto é o Palácio do Chiado. O Palácio do Chiado é um edifício histórico com cerca de entre os 200 e qualquer coisa anos. O Palácio do Chiado foi todo remodelado há cerca de 2 anos e foi remodelado para fazer um género de um shopping de comida. Pronto. Onde tem apenas pequenos restaurantes, à semelhança do que fizeram, por exemplo, com o Mercado da Ribeira, que também é um mercado onde nós podemos entrar e podemos experimentar vários tipos de culinária, desde a culinária tradicional portuguesa até ao sushi e tudo o resto, ok? A Costa de Cascais. A Costa de Cascais é conhecida como a Riviera Portuguesa, ou seja, do centro de Lisboa até Cascais estamos a cerca de 25, 30 km. Podem ser feitos de duas maneiras, ou pela marginal, sempre encostado ao rio primeiro e depois ao mar. O mar junta-se com o rio mais ou menos na zona de Oeiras, que fica mais ou menos a meio entre Lisboa e Cascais. Tem vários campos de golfe. Ali na região de Cascais estamos a falar de pelo menos assim 5 campos de golfe. Tem um campo de golfe, um deles está no top 100 mundial, isto para quem gosta de golfe, está no top 100 mundial dos melhores campos de golfe do mundo, ok? Que é o Golfe dos Oitavos, onde eu, por exemplo, já tive o prazer de ir jogar uma vez. Não joguei muito bem, mas tentei. Mais ou menos, não foi? Mais ou menos. Temos o maior casino da Europa, ainda hoje é o maior casino da Europa, que é o Casino de Estoril, tem imensa procura, naturalmente. Toda a zona do Estoril é uma zona nobre. A zona do Estoril, nós quando entramos no Estoril temos uma rotunda que é chamada a Rotunda dos Condes de Barcelona. Os Condes de Barcelona não são mais do que os reis de Espanha. Os reis de Espanha viveram em Portugal. Não os atuais, que já é o filho, mas o rei anterior viveu em Portugal na altura da Guerra Civil Espanhola. Ele viveu em Portugal e viveu no Estoril. Okay? Infraestruturas e serviços, exatamente equiparado a Lisboa. Naturalmente que Lisboa, se forem procurar um shopping maior em Lisboa, que encontram também. Se forem procurar o maior hospital privado em Lisboa, que encontram, não é? Mas Cascais, para além de ter um ótimo novo hospital público, que é um hospital que tem cerca de 8 anos, o edifício tem cerca de 8 anos, tem depois também várias clínicas privadas que pertencem aos mesmos grupos dos hospitais grandes e os médicos são os mesmos, trabalham todos. E para além disso, os médicos do público também fazem serviço no privado. São sempre os mesmos médicos, ok? Portanto, às vezes nós os portugueses temos a tendência de ir ao privado será melhor, ou serei mais bem atendido pelo médico será melhor. Não quer dizer que seja isso obrigatoriamente.
há hospitais públicos em Portugal que têm máquinas e que não existem nos hospitais privados, porque são extremamente dispendiosas. Quando nasce uma criança, a neonatologia, por exemplo, é melhor no hospital público. As maternidades que nós temos lá são mais eficazes, se houver algum problema mais grave, são mais eficazes do que o hospital privado. Mas o hospital privado são grandes empresas, não é? Que têm capacidade financeira para ter várias soluções e nós, portugueses, recorremos a isso. Porquê? Porque o nosso seguro de saúde é uma coisa que não é muito cara. O seguro de saúde completo em Portugal, e estamos a falar de dentista e todas as outras especialidades, é uma coisa, dependendo da idade e dependendo se tem problemas, se não tem, etc, etc, é feito uma análise antes de se dar o seguro, mas em média eu diria que custará cerca de 90 euros por mês, ok? Para todas as especialidades. E temos a proximidade de Sintra, que é património cultural da humanidade, através da Unesco, que tem toda uma outra panóplia de história que se pode ver. Isto é uma fotografia de um hotel em Cascais. Portanto, como podem verificar, a Marginal de Cascais é esta. Esta estrada que aqui está vai até Lisboa, sempre encostada ali ao mar. Para quem quiser saber, o nosso escritório é ali naquela praia. Ok? É chato, é muito chato. É muito chato. No verão faz muito calor, é muito chato. Este apartamento em concreto, isto foi uma nova edificação, uma edificação recente que foi feita no Estoril, mais concretamente no Monte Estoril. Foi uma edificação que fizeram e que partiram o edifício em duas partes, que uma ficou a ser gerida pelo Hotel Intercontinental e a outra parte foi vendida em apartamentos. Okay? Tem estes apartamentos concretamente, tem estas varandas, depois tem uma piscina na parte de baixo, mas está praticamente dentro da água. Okay? O clima em Lisboa, em média, a temperatura mínima, estamos a falar de 10 graus, em média, durante todo o ano. Claro que há dias, como é natural, isto é uma média, há dias que temos temperaturas mais baixas. Mas, mesmo as temperaturas mais baixas, pelo facto de estarmos muito próximos do mar, nunca são muito difíceis de suportar. Okay? Faz frio, como é evidente, temos dias à noite, temos dias de 1 grau, 2 graus, mas nunca menos do que isso. É muito raro estar a uma temperatura inferior a isso. Assim como no verão, também, em média temos temperaturas de cerca de 24 graus, mas também temos dias de 35, 36, 34, que também faz calor ali. Mas lá está, as temperaturas são sempre um pouco mais fáceis de suportar, porque temos sempre ali a ajuda do mar, tanto no calor como no frio, que nunca deixa ficar muito frio nem nunca deixa ficar muito calor. Se formos, por exemplo, mais para o interior, se nos deslocarmos 150 km para o interior do país, se formos para ali para a zona do Alentejo, que é o interior de Portugal, ou se formos mais para a zona do norte no verão, que fazem vales, é muito comum as cidades estarem no meio de vales, aí faz calor a sério e é difícil de suportar, não tem mar, não tem água aí para ajudar a suportar essas temperaturas. As horas de sol, nós somos, em termos de Lisboa, somos a terceira cidade com mais horas de sol na Europa. A cidade com mais horas de sol é em Malta, que é uma ilha pequena no Mediterrâneo. A seguir é Marselha, que é no sul de França. E depois então está Lisboa com 2.799 horas de sol por ano. Pronto, a parte de investir em Lisboa. Vamos falar um bocado do visto Gold, como é que ele funciona, quais é que são os pressupostos que são necessários. Desculpem. Vamos fazer uma comparação com outros programas europeus. Vamos falar na qualidade e na segurança do investimento. Lisboa e Portugal são, nesta fase, um destino extremamente apetecível para investidores. Porquê? O mercado teve uma crise. Em Lisboa e em Portugal, o mercado europeu esteve em crise. E, naturalmente, que, da mesma forma que está a acontecer agora aqui, quando está em crise, a oferta que há começa a ser demasiada para a procura que temos. É a lei da oferta e da procura. Portanto, se há muito mais oferta do que procura, os preços vão baixar, naturalmente, não é? E isso aconteceu em Portugal. Houve uma crise que se baseou muito na banca,
não é? A nível europeu e até a nível mundial, baseou-se muito na banca e a banca fechou as torneiras de acesso a financiamento. Não dava financiamento, pura e simplesmente. Antigamente em Portugal era comum, quando iniciávamos a nossa família, casávamos, íamos ao banco e dizíamos: eu quero comprar uma casa. E o senhor do banco dizia: com certeza. Então, e como é que vai mobilar a casa? Eu, para mobilar a casa, preciso, se calhar, de mais algum dinheiro. Não tem problema. E vai andar de carro ou vai andar a pé? Não, eu gostava de ter um carro. Ok. E então punham a casa, a mobília, o carro e mais uma viagem que quisessem fazer. Punham tudo dentro do mesmo crédito. E aquilo ficava. E 100% financiado. O banco queria financiar tudo. Ok? O que aconteceu? As pessoas deixaram de ter capacidade para pagar esses créditos, como é natural. Não é? Portanto, a banca hoje em dia voltou a abrir um bocadinho as portas para o financiamento, mas de uma forma mais controlada. A banca, para o português comum, normalmente faz 80% do valor do imóvel financiado. Para o comprador estrangeiro, embora já existam bancos que financiam mais, tudo isto é sujeito a negociação, mas eles partem de uma lógica de 60% do valor do imóvel. Ok? Portanto, o Visto Gold em Portugal foi um programa de residência lançado pelo governo português para atrair investidores estrangeiros. Precisávamos de mais dinheiro vindo de fora. O país não tinha capacidade para produzir dinheiro. Pronto. Então precisávamos de nos capitalizar e de nos financiar com dinheiro que viesse de fora. Permite viver e trabalhar em Portugal, mesmo que com residência noutro país. Ou seja, se a pessoa fizer a aquisição do imóvel e concorrer ao Visto Gold, ele pode residir aqui no Brasil, por exemplo. Ok? E pode estar a correr o prazo para ter o Visto Gold. É extensível a familiares diretos, mulheres e filhos, descendentes, ok? Nunca para ascendentes. Garante a residência permanente após 5 anos para o investidor e para a família. Ou seja, no 6º ano eles passam a ter direito à cidadania, ok? Passam a ser cidadãos. Está integrado no processo de obtenção de cidadania, lá está, ao 6º ano para investidores e família, permite entrar e viajar na Europa no espaço Schengen sem visto. Isto para o brasileiro em si não é a coisa mais importante do mundo, porque o brasileiro já tem acesso à Europa sem o tal visto. Mas, por exemplo, não tem acesso aos Estados Unidos como nós temos. Nós não precisamos de visto para ir aos Estados Unidos. Nós chegamos lá, assinamos o papelinho e entramos. Por exemplo, quem diz Estados Unidos diz Canadá, portanto, a América do Norte. E isto é uma diferença grande em relação aos passaportes, em relação ao passaporte brasileiro e ao passaporte português. O que é obrigatório? Realizar um investimento imobiliário no valor de 500 mil euros. Okay? Neste valor de 500 mil euros, a pessoa tem direito a concorrer ao Visto Gold. Ou 350 mil euros para propriedades com mais de 30 anos em áreas de renovação urbana. O que é que isto quer dizer? As câmaras municipais, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa, juntamente com o IGESPAR, que é outra entidade que faz a gestão do património, definiram várias zonas da cidade de Lisboa que são consideradas históricas. E se houver a aquisição de um imóvel dentro dessa zona histórica, o investidor pode optar por, em vez de 500, gastar 350 mil euros. Okay? Claro que, no processo em si, a apresentação depois destes dados que são necessários pode demorar um bocadinho mais na decisão, mas há esta opção. Okay? Os fundos devem ter proveniência do estrangeiro. 500 mil euros têm que sair de uma conta do estrangeiro, entrar numa conta do banco em Portugal. Ok? Possibilidade de financiar valores acima dos 500 mil euros. Ou seja, aqui nós tivemos ontem uma reunião com a Caixa Geral daqui de São Paulo. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público português que tem um escritório aqui, um banco de investimento aqui em Portugal e que nós temos aqui uma senhora que representa, que depois tiverem algum problema, alguma questão, também podem colocar ali, se não se importar. Pronto. O que é que acontece? Há aqui uma hipótese fantástica. E ontem nós estivemos a falar com o Richard, certo? Se estiverem com o Richard. E estivemos a fazer algumas contas e a fazer ali algumas soluções. É possível, ou seja, para a obtenção do Golden Visa, a pessoa tem que comprar algo de 500 mil euros, mas pode ser mais. Não é? Para comprar mais, pode ser, vamos pensar no caso de 1 milhão de euros. Tem um imóvel que custa 1 milhão de euros. Perfeito. O que é que ele faz?
Para quem tenha a necessidade de obter o visto, tem que entrar com os 500 mil euros. E depois tem que ir ao banco, lá, para se financiar. As taxas de juros em Portugal, em média, para financiamentos para imóveis, em média, são 2%. Ok? Muito diferente da realidade do Brasil. Não sei, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas em média será mais ou menos esta lógica. O que é que acontece? Se a pessoa se financiar e se deixar cá um valor aplicado, por exemplo, com eles, que vos dão facilidades depois na documentação, pode ser feita cá e enviada para lá, e podem fazer um financiamento com um penhor de aplicação. Este é o nome que se usa em Portugal, ok? A aplicação que vocês fazem cá, a taxa de juros aqui é cerca de 10, 11%. Numa aplicação. 12%. Numa aplicação. Eu jogo por baixo. Lá o juro é 2%. Vamos pensar 10 para 2, faltam 8. Não é? Ainda estão a ganhar dinheiro. Portanto, vocês vão se financiar lá, com o dinheiro que deixaram aplicado cá, tem que ser essa garantia e tem que ser 123% do valor, correto? 132, desculpa. 123, 132, 132%. Portanto, tem que ser mais 32 mil euros por cada 100 mil, correto? Se vocês fizerem essa aplicação cá, o juro que estão a ganhar cá, dá para pagar perfeitamente o empréstimo de lá. E, ao final de 8 anos, com o rendimento que têm daqui, têm o dinheiro que vocês aplicaram de novo, de volta no vosso bolso. E isso... Pode quitar o imóvel. E isso é fantástico. Certo? Não há... Eu próprio, se calhar vou pôr o dinheiro no Brasil e estou seriamente a pensar nessa possibilidade. Ganho agora 11% de juro e pagar 2% lá, é ótimo. E isso é uma coisa que é muito interessante para um investidor brasileiro. Não só para quem pensa adquirir imóvel lá, para residir, para ir passar férias, mas para o próprio investidor. Nós temos soluções, a MEC Portugal apresenta soluções desde apartamentos que são nossos, fomos nós que comprámos e que temos no mercado para venda, até soluções de investimento de grande porte. Okay? Nós temos desde os 100 mil euros, o maior projeto que nós temos é um projeto que tem que ser negociado diretamente com o Governo de Portugal, são 1.000 milhões de euros. Okay? Nós temos fácil acesso. As coisas têm que ser provadas, a pessoa tem que enviar a carta de fundo, tem que enviar a prova de fundos, tem que enviar uma letter of intention, as coisas têm que ser provadas, mas eu, pessoalmente, consigo sentar uma pessoa com o Presidente da Câmara de Lisboa, por exemplo, à mesma mesa para negociar este projeto, por exemplo. Okay? Portanto, nós podemos arranjar tudo e isso é importante. Estamos divididos de forma que, seja habitacional, seja comercial, seja construção de raiz, seja reabilitação, todas estas opções fazem parte da nossa empresa e nós estamos habituados a lidar com tudo isto. Okay? Aqui, outra coisa importante, tem que haver ausência de cadastro criminal ou de imigração junto às autoridades portuguesas, não podem ter residido em Portugal nos últimos 5 anos para recorrer para terem acesso ao visto. Manter um investimento por um período mínimo de 5 anos, isto para quem quer o visto, tem a casa durante 5 anos, ao final dos 5 anos, se esperarmos mais 3 ao final dos 8, já conseguimos quitar o valor do empréstimo e podemos vender. E ficamos com a cidadania para sempre. Okay? Estadia mínima em Portugal, durante 7 dias no primeiro ano e 14 dias durante os subsequentes períodos de 2 anos. Pode ser 14 dias no segundo ano e 0 no terceiro ano, por exemplo. Okay? Principais custos associados à compra de um imóvel em Portugal junto com o Golden Visa. Quando compramos um imóvel em Portugal existem 2 impostos que nós temos de pagar. IMT, é o Imposto Municipal sobre a Transição, em todas as transições de imóvel de pessoa para outra pessoa, de pessoa para outra pessoa, este valor tem que ser pago. Okay? O IMT é uma tabela que existe com os valores até aos 92 mil e qualquer coisa euros é 0, dos 92 mil aos... Já vem a tabela a seguir, eu não sei de cabeça, não sei de cor. A seguir, portanto, e é acompanhar essa tabela que é fácil. Imposto de selo é um valor sempre fixo, é 0,8% do valor do imóvel, okay? que é sempre acrescentado ao IMT. Estes 2 valores pagam-se, normalmente é emitido o advogado ou o solicitador, emite uma guia para pagamento no dia antes da escritura ou no próprio dia da escritura, no dia
assinamos o contrato de compra da casa efetivo, é nesse dia que se emite. Tem que ser pago via bancária, naturalmente, por uma transferência. Vão à internet ao vosso banco, fazem o pagamento lá e tiram o comprovativo, e é esse comprovativo que apresentam no dia da escritura. Nós colocámos aqui, nós temos um escritório, na realidade temos 2 escritórios de advogados que trabalham connosco. Temos um escritório mais pequeno, mas de inteira confiança, que é um escritório que, em termos de custos, fala-me em cerca de 2.700 euros base, mais 850 euros por cada familiar, para tratar do processo do visto, da obtenção do visto, para tratar dos papéis, para ir ao CEF, para dizer o que é necessário, para recolher os vossos documentos, fazer o acompanhamento disso tudo. É um escritório mais pequeno. O outro escritório é uma multinacional que nós temos em Portugal, que é um escritório que se chama ABBC, que está em vários países do mundo, não está no Brasil, por acaso, mas está em vários países do mundo, mais concretamente nas antigas colónias portuguesas, nos Palopes, em Angola, em Moçambique, etc, etc. E é um escritório com outra dimensão, ok? Um escritório que fica no Chiado, com outra dimensão, com outra estrutura. Pois, nós não temos, a MEC Portugal não tem qualquer tipo de intervenção nisto, ok? Nós apenas aconselhamos, olha, se quiser, está aqui este, que é uma pessoa de confiança, mas um escritório mais pequeno. Se quiser, está aqui este, que é um escritório muito maior e que às vezes um investidor, quando vai investir um valor maior, tem mais confiança, sente outra confiança de entrar num escritório com outra dimensão, estruturado de uma forma diferente. Mais uma vez, nós não temos qualquer intervenção. Se a pessoa quiser lá ir e tiver outro advogado qualquer, tudo bem, não temos problema nenhum com isso. Aqui, em relação ao Serviço de Fronteiras, Estrangeiros e Fronteiras, que é o CEF, lá em Portugal, a aplicação para visto Gold, a entrada do processo custa 514 euros, mais 80 euros e 20 por cada membro da família. A obtenção do visto, quando eles dizem, ok, vai sair o visto, custa 5.147 por membro familiar. Isto, 5.000 para o marido, 5.000 para a mulher. Sendo que os menores de 18 anos têm descontos de 50%. Na renovação do visto, que é anual, ok, há um valor de 2.573,90 para pagar. Para uma família de 4 pessoas, nós pusemos aqui o exemplo, aproximadamente 70.000 euros pago ao longo dos 5 anos. Okay? Aqui está a tabela do IMT, como eu estava a dizer. Portanto, até aos 92.407, o valor que se tem a pagar de IMT é 0, não se paga absolutamente nada. E depois, a partir daí, 2, 5, 7, 8. E aqui, valores acima dos 574.000 euros, volta a cair para os 6%. Com uma diferença. Aqui existe uma parcela a abater, sempre, ok? Portanto, nos 2%, este é o valor que vai abater. Nos 5%, este é o valor que vai abater. Nos 7%, este é o valor, independentemente do valor da casa, ok? Sempre que estiver dentro destes valores, este é sempre o valor que vai abater. Portanto, ela pode custar 173 ou pode custar 286. Este será sempre o valor a abater, ok? Nos 6%, são valores acima de 574.000 euros, já não há nenhum valor a abater. Um pormenor, se a proveniência dos fundos for de um paraíso fiscal, o valor é fixo de IMT, é 10%, ok? Sempre. Portanto, se houver alguma pessoa que tenha o capital nas Ilhas Caimão, uma coisa assim qualquer, se o dinheiro, quando entra no banco, tem proveniência desse paraíso fiscal, quando ele fizer a aquisição do imóvel, vai pagar 10% de IMT. Aqui a comparação em relação aos vistos dos outros países da Europa. A diferença fundamental que existe aqui, para além de variações nos valores, okay, tem a ver com o facto de obrigatoriedade de residir no país ou não. No Chipre existem 2 tipos de visto, um de 300.000 euros que dá acesso ao Chipre, cidadania do Chipre, e podem-se manter do Chipre, mas que não dá acesso a todos os países da Europa, ou seja, não podem residir ou trabalhar nos outros países da Europa, só no Chipre. Podem visitar, podem lá ir, mas não podem residir ou trabalhar. Para terem direito a esse residir e trabalhar, o valor são 2 milhões de euros, que ao final de 3 anos podem reduzir para 1,5 milhão. Ok? Em Espanha são 500.000 euros, a cidadania é atribuída após 10 anos e tem que residir no país durante 5 anos. Pronto. O resto, Portugal 500, 6 anos, não é necessário residir no país. Aqui está a grande mais-valia no visto de Portugal. A pessoa não é obrigada a residir no país. Eu posso comprar um imóvel em Portugal e alugar o imóvel. Ok?
e vou retirar rendimento disso. E se optar então por ter a aplicação financeira cá, que me vai dar os 11%, e ainda estou a alugar o apartamento, ele está mais do que pago. É um investimento muito bom. Depois temos a Hungria, a Grécia, a Letónia, são valores mais baixos, mas lá está. Demora mais tempo para ter a cidadania e é sempre obrigatório residir no país. Aqui temos as diferenças, como eu tinha falado há pouco, em relação aos passaportes. O passaporte português é classificado como um dos mais valiosos no mundo inteiro. Tudo o que está a verde é acesso sem visto. Portanto, Austrália, América do Norte, ok? Portanto, o Canadá e os Estados Unidos. E depois temos aqui uma diferença também nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e no Japão, que é aquilo que nós não precisamos de visto e que o brasileiro precisa. Mas a diferença fundamental é a América do Norte. Aqui, como rentabilizar o investimento? Esta parte fala da possibilidade que nós temos de rentabilizar esse investimento que estamos a fazer. Temos sempre uma opção, não é? Que é revender. Certo? Nós temos clientes que compram e colocam à venda. E 25% mais do valor e aquilo vai andando. Okay? Eles compram num dia, no dia a seguir está 25% acima ou 50% acima e continua a haver visitas, continua a haver pessoas interessadas. Okay? Essa é uma das soluções. A pessoa, mas se for através do visto, não pode fazê-lo. Tem que manter esse investimento durante os 5 anos. Temos o aluguer de curto prazo. O aluguer está bem escrito, em Portugal é com R, não é com L, é o aluguer mesmo. Temos o aluguer normal, que é o de longa duração, e temos a compra com rentabilidade garantida. Atualmente existem soluções, eu dou um exemplo, que é, nós temos como parceiro uma unidade hoteleira, que é o Sheraton, que tem imóveis na Quinta da Marinha, que vão desde que as suítes vão desde os 600 mil euros até 1.300.000, ok? Sendo que eles dão, de acordo com o contrato que se faça, dão acesso 3 semanas, uma em época alta, 2 em época baixa, ao imóvel. O imóvel é propriedade da pessoa, ok? A pessoa paga o IMI, que é um imposto que se paga anual, que no Brasil é o equivalente... O quê? IPTU, ok? Que numa casa de 500 mil euros é cerca de 1.100, 1.200 euros, mais ou menos, por ano, ok? Por ano. E paga o condomínio, que naquele caso é cerca de 300 euros o condomínio. Estamos a falar de uma unidade hoteleira que vos dá acesso a serviço de hotel, piscina, spa, campo de ténis, muito perto de 2 campos de golfe, muito perto do mar, etc, 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 etc. Estamos a falar de 300 euros. Para nós, em Portugal, os 300 euros é um valor já considerável de condomínio. Daquilo que eu percebi, para os brasileiros, os 300 euros não é grande coisa. Isto, de acordo com o que eu percebi. Digam-me se eu estiver enganado. Aqui, em termos de impostos, nas 3 possibilidades, existe sempre uma possibilidade, que é a pessoa declarar-se como não residente. Declarando-se como não residente, sobre o lucro que obtiver, se fizer um arrendamento, vamos imaginar que ele faz um arrendamento em que ganha 1.000 euros, a renda é de 1.000 euros por mês. Portanto, ao final do ano, ele vai receber 12.000 euros. Ele, em sede de IRS, vai ter que declarar que recebeu 12.000 euros. Esses 12.000 euros, se ele estiver declarado como não residente, ele vai ser taxado em 25% desse valor, ok? Sobre as rendas que recebeu. Ou, se for residente, vai ser taxado como eu, ok? Vai ser taxado de acordo com o seu escalão de IRS. O escalão de IRS começa num valor baixo, ok? Mas termina num valor alto, cerca de 40%. Okay? Isto depende do valor que nós recebermos e vai subindo o seu escalão. No caso do aluguer de curta duração, existe um pormenor. O governo português, o ano passado, decidiu que o aluguer de curta duração era uma atividade em expansão. Então, naturalmente, como a maioria dos governos do mundo, decidiu aumentar os impostos sobre essa atividade. Antigamente, aquilo que tinha um imposto de 6%, que era uma atividade extremamente atrativa para as pessoas, porque só pagava 6% de imposto, porque era considerada uma atividade turística, okay? Hotelaria em Portugal paga 6%, neste momento paga 35% sobre o lucro. Okay? Portanto, isto é a parte do IRS, o de curta duração.
No aluguer normal, paga 28% sobre o valor. Isto depois varia de município para município. Por exemplo, em Cascais não é 28, é 27,5, porque Cascais não tem derrama, que é uma pequena parcela. Que tem variações, são pontos pequeninos que depois têm variações e que nós, claro, podemos sempre analisar caso a caso. Por isso é que nós cá estamos, é para vocês poderem falar depois comigo, com o Ricardo, para uma situação em concreto nós podemos explicar. Na rentabilidade garantida é exatamente igual, são os 28%, depois varia de acordo com o concelho em que está, etc, etc. Nas desvantagens que existem no aluguer de curta duração, as comissões de gestão, existem várias empresas que fazem gestão do imóvel, fazem o check-in, o check-out, fazem a limpeza, tratam do kit de boas-vindas, uma garrafa de vinho, um pastel de Belém, uma coisa assim qualquer, cobram 30%. Nós fazemos isso, por exemplo, nós podemos fazer isso, estamos autorizados e estamos devidamente licenciados para poder fazer essa gestão. São 30%. Negociáveis, pouco negociáveis, mas negociáveis. Ok? Aqui, em termos de aluguer, a desvantagem é a duração do contrato. Os contratos de aluguer podem ser no mínimo de 1 ano. Okay? Fazem contratos de 1 ano, não têm nenhuma definição para aquilo que é o prazo máximo. Legalmente não existe prazo máximo. Podem fazer um contrato de 50 anos. Não é o mais comum, mas podem-se fazer. Este tipo de contratos normalmente existem em superfícies comerciais. Não é? Uma atividade qualquer que uma empresa faz, o arrendamento daquele espaço, e então aí convém fazer contratos de 20 ou de 25 anos, não é? Para ter garantido aquele volume constantemente. Em termos de rentabilidade garantida, a disponibilidade da propriedade em si é limitada, são as tais 3 semanas e a partir dessas 3 semanas não há acesso à propriedade. Tudo o que é feito lá é gerido por eles, tem o benefício de algum hóspede entra, parte uma televisão, parte uma cadeira, parte uma mesa, isto é um serviço-chave na mão. Vocês chegam lá, pagam, a casa está toda mobilada, tudo equipado, roupa de cama, tem tudo lá dentro, ok? Se partirem alguma coisa, se acontecer alguma coisa, eles repõem. Está tudo incluído, ok? Em termos de vantagens, flexibilidade na utilização venda de imóvel em relação ao aluguer de curta duração, naturalmente, o aluguer de curta duração são as pessoas que entram, saem, se algum dia tomarem a decisão de vou vender, podem vender na hora, ok? Tem menos desgaste do que o aluguer normal, embora tenha mais desgaste nos equipamentos da casa, porque são muito mais utilizados, não é? A casa em si tem um menor desgaste, não tem uma ocupação tão seguida, ok? Como é no arrendamento normal. Em termos de aluguer, a estabilidade sobre o retorno, sabemos que todos os meses é aquele valor que vai entrar, temos essa garantia. E em termos de rentabilidade garantida, é o retorno fixo e não o facto de não ter custos de manutenção, ok? Paga-se o imposto, que é o IMI, e o condomínio, e o resto, está tudo certo. A taxa bruta de retorno ronda mais ou menos estes valores. Claro que estes valores são uma referência. Existem situações que podem ser um bocadinho menos, existem situações que podem ser mais. Ok? Isto, a fonte é a PricewaterhouseCoopers, PwC, é uma das maiores consultoras do mundo. Ok? É por isso que está aqui este mapa. Nós, em termos de scoring para eles, estamos na 7ª posição como um investimento, como cidade para investir neste momento. Aqui as taxas de retorno brutas. O único país que está acima de nós é a Irlanda. Efetivamente, a Irlanda, as rendas são extremamente dispendiosas e, portanto, os imóveis são caros, mas as rendas também são muito caras. E tem ali aquela diferença que são os 7%. Com um detalhe, a Irlanda tinha até há cerca de 6 meses o visto gold e agora já não tem. Eles cancelaram o programa do visto gold. Pronto, apresentando aqui um pouco a empresa. Nós somos uma empresa jovem, nós somos 3 sócios, eu sou um dos sócios, os meus 2 sócios infelizmente não puderam vir. Temos todos 32 anos, somos pessoas jovens, somos pessoas que vivemos toda a nossa vida em Portugal e mais concretamente na região de Cascais. Somos pessoas diferentes, todos nós, somos focados em pontos diferentes, e o que eu acho que é importante.
eu já vou mostrar as fotografias para vocês conseguirem ver as caras dos sócios. Nós temos a particularidade de ter acesso a 85% do mercado imobiliário em Portugal. Isto porquê? Nós, para além de termos propriedades que são nossas, okay, para vender, e que são exclusivamente nossas, se outra imobiliária quiser vender, nós passamos, sem problema, mas esses valores, esses imóveis somos nós que controlamos. Nós fazemos parcerias com todas as imobiliárias. Nós temos parcerias com a Sotheby's, nós temos parcerias com a Porta da Frente, que tiveram aqui um evento em São Paulo há pouco tempo, com a Remax, que é uma mediadora gigante em Portugal e no mundo inteiro, não é? Com a KW, que é a maior imobiliária do mundo, nesta fase já ultrapassou a Remax, é a mesma base da Remax, etc, etc, etc. Nós fazemos parceria com todos eles. Portanto, o cliente, quando chega ao pé de nós e diz eu quero qualquer coisa, explica o que é que quer, se nós não tivermos na nossa carteira de imóveis, nós vamos recorrer às outras imobiliárias, ok? E vamos falar com eles, porque a nossa função ali é satisfazer o nosso cliente. Não interessa se vou ganhar mais aqui, menos ali, ok? Se não tenho aqui, eu vou atrás do outro. É isso que é importante. A nossa perspectiva é sempre de satisfação do cliente. O cliente está acima de tudo. Nós sabemos que, em Portugal, não sei se costuma utilizar aqui, em Portugal diz que um cliente insatisfeito partilha com 10 pessoas. Ok, a sua insatisfação. Um cliente satisfeito partilha com 3. Portanto, mas nós preferimos ter clientes satisfeitos e partilhar com essas 3 pessoas e termos o potencial de crescimento, porque o boca a boca em Portugal, como nós dizemos, é extremamente importante. Okay? Nós estamos sediados, como eu disse, no Estoril, perto daquela praia que vocês viram. Somos especialistas na área da linha de Cascais, que é aquela zona do Estoril que vai de Sintra até Lisboa. Okay? E depois também abrimos este ano o nosso escritório no Algarve, que é o sul de Portugal. O sul de Portugal que é uma zona turística, é uma zona de sol, é uma zona de praia, é uma zona que funciona muito durante o verão e que durante o inverno está mais parada. Também tem boas possibilidades de negócio com boas rentabilidades, porque também existem lá empresas que fazem aquele short-term rental para o turista inglês, o turista alemão, que normalmente é um turista que tem muita capacidade financeira e que vai lá gastar dinheiro. Portanto, como eu estava a dizer, todos os clientes são vistos como parceiros de negócio. Providenciar um serviço não pago, mas de qualidade, é mais rentável do que providenciar um serviço médio pago. O que é que isto quer dizer? Em Portugal, ao contrário de outros mercados, por exemplo, europeus, quem paga as comissões às imobiliárias é o vendedor. Okay? Acho que aqui é igual, quem paga a comissão é o vendedor. Na Alemanha, por exemplo, quem paga a comissão é o comprador. O comprador paga a uma pessoa para ele procurar um imóvel para ele e paga a essa pessoa. Em Portugal, quem paga é o vendedor. Portanto, naturalmente que esta arte de mediação é complicada. Temos que lidar com 2 clientes, é difícil. Temos que satisfazer um, que quer vender e quer vender bem. Temos que satisfazer outro, que quer comprar e quer comprar bem. Portanto, às vezes é difícil, mas é para isso que nós lá estamos. É para mediar, porque eu acho que muitas vezes, se juntarmos o comprador com o vendedor diretamente, aquilo não vai correr bem. A nossa missão é sempre assegurar que os nossos clientes fazem o melhor negócio possível, transparência absoluta. Isto é ponto de ordem dentro daquela empresa. Transparência absoluta, seja com clientes, seja com parceiros. Nós, quando iniciamos o negócio, dizemos o pressuposto do negócio. Seja com parceiro, nós temos X% de comissão, a forma de dividir é esta e é assim que vai acontecer. E fica registado por escrito e assinado. Okay? Isto é a nossa forma de operar. As coisas têm variações, há coisas que são alteradas, como é evidente, com o cliente é exatamente a mesma forma. O senhor está a comprar isto, aquilo que vai gastar é isto, a perspectiva é esta. Se nós acharmos que a perspectiva de investimento não é tão positiva, nós voltamos atrás. Aconteceu agora com um cliente turco que nós temos, em que fizemos uma primeira análise de rentabilidade de um apartamento e dissemos-lhe que ia dar qualquer coisa como 5% de rentabilidade ao ano. E depois fomos lá ver o apartamento e então percebemos que o quarto, havia um quarto que era mais pequeno do que se conseguia identificar nas fotografias e por aí fora. E esse quarto não ia ter o potencial que nós pensámos. A primeira coisa que fizemos, agarrámos no telefone, ligámos para a Turquia, para o nosso cliente dizer assim, esquece, não é aquilo que nós dissemos, nós viemos verificar, afinal, a rentabilidade vai ser inferior. Ele não comprou. Nós podíamos estar calados, ele se calhar comprava, não é? Mas ele não comprou. Portanto, nós o que é que podemos proporcionar, ou o que é que nós proporcionamos aos nossos clientes?
A parte da mediação imobiliária, para os clientes compradores, ok? A parte da mediação imobiliária não tem custo. O apoio na mudança para Portugal, nós agora temos estado a trabalhar também com um cliente turco, em que ele pediu ajuda para nós procurarmos escolas internacionais para as filhas. Nós contactámos com essas escolas, falámos com os diretores, falámos com os responsáveis que fazem das candidaturas dos miúdos para as escolas, organizámos todo o processo, toda a documentação que era necessária, traduzimos aquilo que era necessário traduzir para eles perceberem melhor. Quando tivermos que ir a uma escola, por acaso foi a escola onde as miúdas ficaram, apanhámos uma pessoa que só falava português, era uma escola internacional, mas essa pessoa em concreto só falava português, fomos, acompanhámos, conseguimos meter as miúdas nessa escola. Depois disso ele pediu ajuda porque queria comprar um carro para ele, outro para a mulher. Eu trabalhei 5 anos no ramo automóvel e disse, não tem problema. Agarrei no telefone, liguei para 1, 2, 3, olha, vais ter com este, com aquele e com aquele. Se quiseres eu vou contigo, ajudo, explico-te como é que funciona o financiamento aqui em Portugal, faço isso tudo. E isto é extremamente importante para uma pessoa que saiu da sua terra e que cai num sítio novo, não é? Nós quando abrimos esta empresa, este tipo de serviço nós chamámos de serviço best friend. É como ter um melhor amigo noutra cidade do mundo e dizer assim, epá, procura aí uma casa para mim, um sítio bom, com coisas boas, com bons restaurantes, que é meu amigo. E o meu amigo vai, de certeza, procurar o melhor para mim. Isto é o tipo de serviço que nós fazemos aos nossos clientes. Portanto, a gestão dos imóveis é um serviço que é pago, como eu disse, 30%, é negociável, mas pouco, não vale a pena tentarem negociar muito. Faz parte da gestão dos impostos, nós temos uma contabilista que consegue, quando há uma renda, tem que se emitir um recibo, tem que se emitir um recibo eletrónico. A contabilista trata disso tudo, no final do ano faz as contas e faz a contabilidade da pessoa. A manutenção, nós fazemos apoio e gestão também da parte da construção. É uma coisa que estamos a começar a fazer agora. O cliente quer fazer uma obra, compra um apartamento, quer remodelar o apartamento, quer mudar a cozinha, quer mudar o chão da sala. Nós damos o apoio, fazemos relatórios para o cliente a dizer, pode ser semanal, pode ser mensal, depende da dimensão da obra. Estamos habilitados para dar esse apoio. Temos inclusivamente parceria com empresas de construção e nós próprios inclusivamente estamos a equacionar, nesta fase estamos a estudar, está entregue ao advogado, nós próprios abrirmos a nossa própria empresa de construção. Para quê? O cliente chega, compra um apartamento, mas normalmente quando compra o apartamento, em Portugal, os apartamentos estão sempre equipados. A cozinha tem todos os móveis, tem fogão, tem forno, tem o exaustor, o frigorífico, algumas vezes tem, outras vezes não tem, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, as cozinhas vêm sempre equipadas, ok? Mas a pessoa não gosta da cozinha porque é uma casa mais antiga, quer mudar a cozinha, quer mudar uma casa de banho porque as louças sanitárias já são antigas ou qualquer coisa, quer mudar o chão, quer mudar o teto, não sei o quê. Eu, em vez de estar a encaminhar para outra empresa, abro a própria empresa de construção e facilito tudo isso ao nosso cliente, que é uma pessoa que já criou empatia connosco e de certeza que vai funcionar muito melhor tudo isto. A organização e gestão das visitas a Lisboa, uma coisa simples de fazer, o cliente liga para nós, eu estava a pensar em ir a Lisboa entre dias X e Y. Ok, onde é que é ficar? Que tipo de hotel é que quer? Quer um hotel de 5 estrelas? Quer um hotel de 4 estrelas? Como é que é? Nós vamos buscar o cliente, podemos marcar o hotel para o cliente, fazemos a gestão da visita do cliente com marcação de visitas e com algum turismo à mistura. Se a pessoa lá for, não é? Nós, naturalmente, vamos jantar fora, vamos almoçar fora, vamos mostrar algum monumento. Pronto, é sempre positivo o cliente não estar, entre chegar a Portugal, estar lá 3 dias em Portugal e só ver casas. Não pode ser, não funciona. Ok? A consultoria imobiliária, se um cliente quiser, naturalmente, um processo de consultoria, no sentido de fazer um estudo mais exaustivo sobre um investimento em concreto, não é? Fazer um estudo de zona, de região, fazer um estudo per capita, definir o rendimento per capita, definir o número de população que existe na zona, tudo isso tem um custo associado, ok? Nós podemos, se for um estudo exaustivo e um relatório exaustivo, pode ter um custo associado. Até hoje fizemos isso com um cliente apenas, que era efetivamente uma coisa muito pesada, e então pedimos ao cliente que nos desse algum suporte financeiro para conseguirmos fazer isso. Mas normalmente
mesmo um estudo de zona, as pessoas gostam de saber qual é o custo do apartamento ali naquela região, não sei o quê. Isto nós fazemos tranquilo, é o nosso trabalho do dia-a-dia, não tem problema nenhum. E depois temos os serviços de advocacia, que é através de parceiros. Nós neste momento trabalhamos com 2 parceiros advogados, um escritório mais pequeno, que era aquele valor que estava ali, um escritório maior, que é um escritório que tem escritórios espalhados por vários países do mundo, por acaso não estão no Brasil neste momento, estão maioritariamente nos PALOPs, que são os países de origem de língua portuguesa. Eles estão nesses países e são um escritório grande. Pronto. Há o cliente que não se importa de ir para um advogado mais pequeno, mas há o cliente que gosta de entrar no escritório do advogado e ver, ok, aqui vou estar confortável, vou estar tranquilo. Mas isso são custos do cliente com o advogado. Nós não temos intervenção absolutamente nenhuma. Okay? Nós aconselhamos, o cliente quer fazer, quer, não quer, não quer. Tranquilo. Se ele encontrar outro advogado, encontra outro advogado, não tem problema. Pronto. Estes são os 3 sócios. O que está escrito aqui está escrito em inglês. Nós fizemos o aproveitamento deste slide. Foi a apresentação que nós fizemos na Turquia e aproveitámos este slide. Não traduzimos a nossa apresentação. Portanto, este sou eu, Pedro Queiro. Eu sou graduado em marketing e acho que trabalho em vendas quase desde que nasci. A minha família tem histórico no ramo imobiliário, tem histórico no ramo de construção. Portanto, eu nasci no meio disto. Eu costumo dizer que nasci dentro de uma escavadora. Portanto, o Gonçalo é uma pessoa que nos dá uma ajuda fundamental em termos financeiros. O nosso financeiro é a pessoa que nos desenvolve todas as aplicações de internet. Ele tem uma empresa de IT, de IT, aplicações para telemóveis, sites, etc. Facilita-nos muito a nós, porque ele tem uma empresa disso e então é sempre bastante mais fácil. O Mário é uma pessoa que nasceu e viveu em Cascais sempre e é, como diz aqui, é o nosso connector. Qualquer coisa que seja preciso dentro de Cascais é com o Mário que nós temos que falar. Nós temos clientes que chegam ao pé de nós e dizem assim, eu gostava de ter aquele apartamento, se aquele apartamento não está para venda. E o Mário diz assim, não tem problema, a gente resolve. Passado 2 dias o Mário já sabe quem é o dono do apartamento, já conhece a filha, o filho, o primo, ele conhece toda a gente ali. Nós funcionamos muito nesta ótica de tailor-made, ok? O cliente chega lá e diz, eu quero aquilo. E nós vamos à procura, ok? Pronto, estes são os nossos parceiros. Nós somos associados da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Maynard, que é aquele senhor que está ali. A Mapa Engenharia é uma empresa de construção com quem nós temos um protocolo e trabalhamos quando é preciso fazer obras. Eles fazem obras desde pequena dimensão até obras grandes. Eles reabilitaram recentemente um edifício na 24 de Julho, que é o edifício São José, que é um edifício que estava devoluto há muitos anos e eles reabilitaram. Foi uma obra que levou 2 anos e é um edifício que tem 6.000 metros quadrados de área coberta. Portanto, um edifício grande, ok? Para a nossa lógica, para a nossa realidade. Depois temos protocolo com 3 bancos, o Santander, a Caixa Geral de Depósitos e o Banco BIC, que é um banco um bocadinho mais pequeno, mas que funciona muito também em Portugal e também nas ex-colónias, em Angola, em Moçambique, etc., que nos ajuda e que também dão muita abertura para o cliente estrangeiro fazer o tal financiamento com a nossa taxa de juros, em que pode, inclusivamente, no caso do BIC, normalmente em Portugal eles só concedem 60% do valor do imóvel, ok? Para cliente estrangeiro. No caso do BIC, eles, em algumas situações, podem ir até 90% do valor do imóvel, o que é uma mais-valia grande. E pronto. Perguntas? Muito obrigado.